Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula aqui, então vamos voltar aí sobre os conflitos existentes na América. Diz para a gente o slide o seguinte: motivações. O continente americano é marcado por grande disparidade econômica, além de grandes diferenças culturais. Tal fato resulta em conflitos políticos, econômicos e territoriais. Vamos primeiro entender o contexto histórico da América, tá? O mundo existiam basicamente três regiões: África, Ásia e Europa. E esse povo estava procurando algo novo, tá ok? E de repente esbarram numa nova região, num novo local, em novas terras, num quarto mundo, chamado Novo Mundo por eles mesmos. Tá ok? O que acontece nesse momento? Eles chegam à América do Norte, né? Ainda não era chamado da América, mas eles chegam ao norte desse continente, e ao adentrar dentro desse continente, pela parte sul dos Estados Unidos, e ao entrar para poder ocupar, eles descobrem que esse continente não tem muito para dar para eles. Essa é a verdade. Descobrem o continente, descobrem nessa parte norte desse continente, eles descobrem um país que tinha o solo muito parecido com os ingleses descobrem um solo muito parecido com o deles, um clima muito parecido com o deles, ou seja, eu não poderia um mineral parecido, o minério muito parecido com o deles, um relevo muito parecido com o deles, uma hidrografia muito parecida com a deles, os aspectos físicos e biológicos dessa região era muito parecida com a deles. Então, o que eles tinham para tirar de novidade dessas terras? Praticamente nada. E agora, o que eu vou resolver se eu não tenho praticamente nada para isso? Então, eles começam a tentar explorar esse novo continente e descem ali do sul dos Estados Unidos e começam a descobrir o restante. Ok? Logicamente, eu tenho Espanha chegando aí, tenho França chegando, tenho Holanda chegando, mas a Espanha descobre toda essa... a Espanha invade toda essa parte abaixo dos Estados Unidos, ou seja, México, América Central e América do Sul, sendo que Portugal vai assumir o Brasil, então ele tem um olhar um pouco diferente sobre isso. E o que esses países europeus descobrem aqui? Descobrem nessa América Central, no sul da América do Norte, na América Central e na América do Sul, um minério novo, um clima novo, um relevo novo, uma hidrografia nova, uma vegetação nova e uma baita área de exploração. Então, basicamente, você tem que entender que a Europa, quando chega no continente americano, ela vai dividir esse continente americano em dois tipos de colônia. Uma colônia de ocupação, onde ela vai gestar poder em cima disso, que é o que se transformou hoje nos Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque tem um perfil muito parecido com o perfil inglês, muito parecido com o perfil europeu. E você tem colônias de exploração, ou seja, nasceram para ser dependentes desse país. Não está ali simplesmente para ocupar, está ali para tirar o melhor que essa terra pode dar e levar o pior que essa terra pode dar. O que levar o pior? Cara, esses caras invadiram as terras, esses caras assassinaram indígenas. Lógico que tem muita discussão a respeito disso. Eu dei uma disciplina agora há pouco tempo, 4 meses de disciplina, só para falar efetivamente sobre a América Latina. Tá bom? Então a América Latina
foi invadida, foi explorada, e isso vai começar a ter uma separação no século XIX. Quando que vai começar? Olha, para vocês terem uma noção, tanto que o conflito era grande, os criolhos existentes aqui na América Latina eram um grupo. Quem eram os criolhos? Os criolhos eram filhos de espanhóis nascidos na América Latina, mas que tinham registro como espanhóis. Por quê? Por ter um registro de América Latina era se rebaixar demais. Acredite, latino, você como latino, que esse cara ter um registro de América Latina era ser extremamente rebaixado. Então, por isso, ele era considerado espanhol. Ok? Então, o que acontece? Por volta de meados do século XIX, esses caras, que são caras que conhecem bem a América Latina e que também conhecem bem a Europa, são caras letrados, que vão lá estudar na Europa e que voltam para a América Latina e etc., começam a pedir a descolonização, começam a pedir a separação, começam a criar uma identidade dessa América Latina, a chamar efetivamente esse país, que era uma colonização hispânica, de América Latina. Então eu começo a reconhecer. E, obviamente, eu tenho posterior a isso a questão da Guerra Fria invadindo a América Latina. Então, a América Latina, quando ela começa efetivamente a criar a sua identidade, quando ela começa efetivamente a desenvolver um papel, deixa eu conferir aqui só se está gravando, quando ela começa efetivamente a desenvolver um papel de América, de nação, a desenvolver uma questão territorial mais cultural, eu tenho a entrada da Guerra Fria. O que acontece na Guerra Fria? Voltando lá, o Plano Marshall. Só que na América Latina era diferente, porque o Plano Marshall nasce para reconstruir, para dar forças novamente à nossa querida, amada e idolatrada Europa. Ou seja, dar força àqueles que nos colonizaram durante muito tempo. E aí o que... Alexandre, mas você falou lá atrás que o Japão não é a Europa, mas Japão estava de frente, o Japão está aqui, e aqui estão os países os países comunistas. Então o Japão aqui, piscando o capitalismo, era dizer para esse povo aqui a brincadeira que eu falei com vocês no semestre passado, do bonecão do posto. O capitalismo é melhor, o capitalismo é melhor, o capitalismo é melhor, minha pequena luz, vou deixar brilhar. E o cara, uau, nossa, olha lá como é que o Japão está se desenvolvendo, se tornou um dos 3 países mais fortes no mundo. Uau! Lembra que eu disse do destaque? Só que o que acontece aqui? Existe um grande medo dos Estados Unidos de que o comunismo russo adentrasse para dentro da América Latina, como tinha acontecido em Cuba. O que aconteceu com Cuba? Aqui está os Estados Unidos, aqui está Cuba, e Cuba começou a piscar para os Estados Unidos dizendo: o socialismo é melhor, o socialismo é melhor, e tal, tal, tal. Veio os Estados Unidos e embargou Cuba. Então, o embargo de Cuba é um fator, e o outro fator é o militarismo acontecendo, a ditadura acontecendo, o golpe militar, e eu vou dizer com todas as palavras, o golpe militar. Se vocês quiserem depois discutir isso comigo, nós podemos montar uma aula extra. Eu dou uma aula sobre essa questão para vocês,
tá? Por que é chamado realmente golpe, por que não é simplesmente um regime, etc. e tal, tal, tal. Tá ok? Nós podemos ter uma aula, você vai conseguir enxergar isso como melhor. Porque agora tem uma história de que não foi golpe, que não sei. Foi golpe. Geograficamente foi golpe. Tá ok? Então o militarismo não entra só no Brasil. O militarismo entra em 5 países ao mesmo tempo. 5 países ao mesmo tempo. Então não foi o governo brasileiro que disse: nós precisamos dos militares para nos salvar, ó, pátria linda e amada. Não. Foi uma intervenção dos Estados Unidos, uma intervenção econômica dos Estados Unidos, que enxerta dinheiro aqui, enxerta dinheiro no governo, pega os militares que oficialmente são militares de direita, liberais, que querem ali fomentar um sistema capitalista que nega o socialismo, que tem horror ao socialismo, que tem horror ao comunismo, que acha que comunista é comedor de criancinha e etc. E aí o que faz? Os Estados Unidos enxertam dinheiro nessa galera. E aí a gente vai ter as grandes crises militares acontecendo na América Latina. Alexandre, mas eu tenho ali Estados Unidos e México com conflito. Conflito de fronteira, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tá ok? Mas é importante dizer que nossa história é significativa nos conflitos e os nossos conflitos são históricos, eles vêm acontecendo com o tempo e acontecem ainda hoje. Tá? Dentre eles, Colômbia e as Farc, crise da Venezuela, Estados Unidos e México, embargo econômico de Cuba, separatismo no Quebec. Tá? Vamos tratar de alguns deles aqui, mas é importante você pensar nesse contexto sócio-histórico e econômico, mas nesse contexto sócio-histórico e geohistórico. Ok? Colômbia e as Farc. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia entram justamente nesse período onde eu tenho Cuba ali como comunista, várias frentes socialistas acontecendo nesses países aqui da América Latina, vários treinamentos militares acontecendo por grupos que desejavam o socialismo dentro da América Latina, e dentre ele a gente tem a formação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Um grupo que se diz socialista, formado por revolucionários que são contra o atual poder gestado no país. O país que se assumiu como capitalista, que teve lá os seus conflitos também. É um tipo de poder paralelo, fomentando um grupo parasocial. O que é um grupo parasocial? Paralelo. Eu tenho aqui uma sociedade e eu tenho aqui outra sociedade. Essas sociedades caminham juntos uma da outra, mas esse grupo social não reconhece as leis, os direitos e os deveres desse. Esse grupo social não reconhece as lideranças e as autoridades impostas para isso, mas à medida elas vão caminhando juntos. Muito legal a gente trazer isso, por exemplo, a representação do Estado e a representação das favelas, né? Vamos trazer Rio de Janeiro, que é um pouco mais intenso para a gente poder entender. Quando você fala, por exemplo, que há um tribunal do crime acontecendo, quer dizer que para eles a lei que acontece aqui, ou a que acontece no asfalto, como eles mesmos chamam, não tem uma representação de justiça para eles. A justiça deles é uma justiça própria. A lei deles é uma lei própria. Os direitos deles são direitos próprios. Os deveres deles são deveres próprios deles e não caminham com os nossos direitos e os deveres impostos aqui. Tá ok? Então, é um tipo de poder paralelo que vai caminhar junto dessa sociedade. Eles caminham juntos, um paralelo ao outro,
mas eles não comungam, eles não se misturam, e isso, obviamente, vai gerar um conflito acontecendo aí constantemente. Na Venezuela, a crise política envolve a economia, principalmente pós-governo chavista. O Hugo Chávez, então, ele vai ter uma entrada como grande salvador da pátria, foi muito bom para a Venezuela, né? Ele era um populista, chegou a palavra dele como um grande populista que falava a linguagem do povo, e quando eu tenho a morte de Hugo Chávez, assume o governo de Nicolás Maduro como um regime ditatorial fortíssimo. Eu sou contra qualquer regime ditatorial, seja ele de esquerda, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita, de centro e etc., com um Estado fortíssimo. E aí é importante dizer que existe uma questão econômica muito grande. O que acontece? O petróleo sustenta a Venezuela, mas o petróleo da Venezuela não é marcado pelo petróleo internacional. Isso quer dizer o seguinte, que a Venezuela nunca acompanhou o preço de mercado mundial, como acontece no Brasil. Por que o combustível no Brasil é tão caro? Porque ele não obedece ao mercado interno, ele obedece ao mercado internacional. E se o preço do petróleo sobe lá fora, obrigatoriamente o preço do petróleo sobe aqui dentro. Então o petróleo sustenta a Venezuela e as crises do petróleo mundial vão refletir fortemente e gerar conflitos econômicos dentro do país. Ok? Os Estados Unidos e o México. A questão territorial é fortíssima e boa parte dos territórios dos Estados Unidos foram anexados por disputa. Os Estados Unidos, então, como um país endinheirado, durante um tempo conflitou com o México, roubando literalmente parte do seu território e até mesmo comprando parte do seu território, como é o caso do Texas, né? Houve conflitos migratórios e há conflitos migratórios bastante intensos, lembrando que hoje eu tenho um muro que separa. Então, você vai ver reportagem dizendo os Estados Unidos querem dar direitos iguais ao México e tal. Não querem. Se quisessem, não construiriam um muro. Tá ok? O embargo econômico de Cuba, eu já expliquei ele anteriormente como é que ele vai acontecer. O conflito cubano está alinhado extremamente à Guerra Fria, né, como eu já expliquei ali, e da sua ligação com a União Soviética, e o embargo economicamente pelos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Então, quando colocam a culpa do comunismo única e exclusivamente na pobreza, na desgraça de Cuba, essa desgraça está alinhada também ao capitalismo, ou seja, o capitalismo que disse ninguém compra e ninguém vende para Cuba. Então, Cuba está paralisada nos últimos 50 anos. Ah, mas isso é por causa do comunismo, porque os Estados Unidos não aceitavam o comunismo? Não, isso é porque os Estados Unidos embargou porque não queria desenvolvimento disso dentro da América Latina. Se os Estados Unidos não quisessem o comunismo, ele não tinha nenhum tratado, por exemplo, com a China. Entende? Entende que vai muito mais além do que isso? Vai muito mais na gestão do poder do que propriamente no que se acredita? E aí é o seguinte, Barack Obama chegou a falar, quando Cuba começou a criar poder com a questão do Porto de Mariel, onde o Brasil estava envolvido, o governo brasileiro investiu dinheiro lá, né? Essa história de que a Dilma deu dinheiro para lá, a Holanda investiu dinheiro lá, a China investiu dinheiro lá. O governo estadunidense tomou um grande susto com essa história e disse, vou começar a tirar o embargo. Aí eu tenho a grande história do presidente dos Estados Unidos descendo em Cuba, dando a mão para o Fidel Castro, dizendo nós vamos desembargar. Fizeram um pequeno desembargo. Isso desconstruiu todo o poder que estava sendo gestado para a criação do Porto de Mariel. Porto de Mariel não acontece, ele é a grande entrada para o mercado da América Central, inexplorado praticamente. E aí você tem a desconstrução econômica. Aí entra um novo presidente doidão e
acaba com toda a ideia de desembarque cubano. Tá? E hoje é muito mais por orgulho do que propriamente por achar que o comunismo poderia tomar conta da América. Vamos lá. Separatismo no Quebec. Os conflitos vão se dar no sudeste canadense, né? Importante pensar aí. Como um povo, basicamente você precisa entender que o Canadá ele foi parte colonizado pela Inglaterra e parte colonizado pela França. Contudo, o maior impasse nessa economia aí é na região mais industrializada. É a mesma coisa que eu já falei anteriormente, lá de Hong Kong e China. O Quebec é a parte mais industrializada, mais rica desse país e quer separação. E a sua separação poderia fomentar literalmente falência do restante do Canadá. Vale a pena? Não, não vale a pena. Não vale a pena brincar nessa história aí, tá ok? Então a melhor intenção aí é stop. Vamos deixar isso parado. Boa, gente? Tranquilo aí? Vamos falar sobre os conflitos do século XXI na nossa próxima gravação. Fica atento aí na divisão. Vou botar uma divisãozinha entre o filme aqui para você entender que nós estamos mudando de disciplina. Ó, mudando de assunto. Beleza? Vamos parar. Parou. Bom, vamos falar um pouco sobre os conflitos no século XXI, só para a gente poder entender. Uma segunda parte da aula vai estar dividida aí por um leque, né? Vai aparecer um símbolozinho aí e vai dividir essas duas partes aí. Vamos falar um pouco sobre o marco dos conflitos no século XXI, tá ok? Então a gente tem a Guerra Fria e o final da Segunda Guerra, efetivamente como um grande marco na história humana, tá? Nos evoluiu demais na questão tecnológica a Segunda Guerra, tá? Depois da Segunda Guerra eu tenho a Guerra Fria acontecendo, mas o marco desse novo tempo se dá, ou melhor, do início desse século, né? Aí nós não estamos falando do século passado. Um grande marco no início desse século é o que aconteceu no caso do 11 de setembro de 2021. Nós tivemos 4 aviões sequestrados, né? Um deles vai cair sobre a cidade da Pensilvânia, um deles vai em direção ao Capitólio ou à Casa Branca, e um deles é lançado contra o Pentágono, só que não houve sucesso, né, gente, nessas questões, e um deles atinge as Torres Gêmeas em Nova York. Símbolo do capitalismo mundial. Por que é símbolo do capitalismo mundial? Muita gente fala assim, mas era só 2 prédios. Não, eram 2 prédios com representação dos grandes negócios do mundo inteiro, e esses 2 prédios existiam pessoas do mundo inteiro trabalhando em prol de bolsa de valores, grandes indústrias, etc., tudo dentro de um único prédio. E ele representava o grande país, a grande hegemonia dos Estados Unidos. A Al-Qaeda, ela vai assumir isso como um grupo terrorista. Então, com isso, lança-se a ideia do grande eixo do mal, tá? Ou seja, os vermes do mundo que acabam efetivamente com o mundo. Isso acontece como? O 11 de setembro coloca um novo sistema de segurança nacional, seja ele pela segurança militar ou pela segurança civil. O que acontece? Os Estados Unidos têm uma rebarba acontecendo aí, tem um disparate acontecendo quando essas torres gêmeas caem. Então ela desestrutura a força dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que diziam que nós somos o grande país do mundo, o país mais seguro para se viver do mundo, ninguém é contra os Estados Unidos, de repente se vê atacado, se vê destruído por, podemos dizer, naquele momento, um único cara. Lógico que os Estados Unidos não vão deixar que isso aconteça de forma limpa e dizer, não foi só esse cara.
teve outros caras envolvidos nisso, teve outras organizações. E agora nossa grande intenção no mundo é realmente desbancar essas organizações. Tá? Só que esse atentado foi assumido por esse barbudo que está aí na foto, Osama Bin Laden. Ele era um grande líder terrorista e há algumas questões que a gente não tem muita referência do que aconteceu. Os Estados Unidos defendeu que o Osama Bin Laden tinha sido visto pouquíssimas vezes, ele nunca foi um cara que aparentou, era um grande líder, um dos maiores milionários do mundo, né? Um terrorista sumido, e foi dado o prêmio à cabeça dele. Até hoje não se tem uma referência. Os Estados Unidos diz que pegou ele, diz que enrolou ele no tecido e jogou ele no mar. Ok? E aí por que ele não foi para o julgamento internacional? Por que ele não teve esse julgamento internacional na Organização das Nações Unidas, ou seja qual for? Por que esse julgamento à morte dele, já que ele foi dado à morte, não foi algo bem filmado, bem dito, bem demonstrado? Nós vamos ver que isso aconteceu com outros ditadores também. Mas o grande protocolo dos Estados Unidos, devido a esse ataque ao 11 de setembro, foi a chamada doutrina Bush, tá? De George Bush, que era o presidente. A gente não tem lá o plano Marshall aqui, a gente tem uma doutrina de Bush. Essa doutrina foi criada pelo então presidente George Bush e tem como foco criar um novo inimigo comum. Como é importante a gente pensar que esse é um novo inimigo. Por quê? Porque os europeus já foram os grandes inimigos dos Estados Unidos, os soviéticos já foram os grandes inimigos dos Estados Unidos, os nazistas já foram grandes inimigos dos Estados Unidos, os países das comunas, os comunismos, os socialismos já foram defendidos como os grandes inimigos dos Estados Unidos, e apesar de ser o grupo de países contrário à paz mundial. E agora, agora ele quer passar a ser o grande país da paz mundial. Tá, ok? E vai defender que esses grupos terroristas, esses grupos islâmicos, então o Islã passa a ser o novo grande inimigo e os grupos alinhados a esse islamismo passam a ser o grande inimigo e são contra a paz mundial. E, de repente, os Estados Unidos, que é o país que colocou o militarismo na América Latina, que é o país que entrou em guerra e que viveu em guerra uma vida inteira, passa a ser o grande país que vai promover a paz mundial. Existe um sistema meio contraditório nessa história, não é não? Existe essa, não, agora eu sou um bom mocinho, eu me converti, eu virei um bom moço, que não sei o que, tal. Que história é essa, né? Bom, Estados Unidos, então, montam um sistema chamado a Grande Guerra do Terror, né? Ela vai contra Irã, Afeganistão, Líbia, Coreia do Norte, além de outros grupos terroristas chamados de terroristas minoritários, que geram impactos e problemas à segurança dos Estados Unidos e seus aliados. Se o olhar dos Estados Unidos fosse somente contra os terroristas, é importante a gente dizer que nem todos os terroristas são islâmicos. Nem todos os terroristas estão ligados à religião. As Farc, por exemplo, ela não está ligada a nenhuma religião, mas é considerado um grupo terrorista. Nós temos grupos terroristas na África, que são grupos cristãos, né? Amai o próximo como a ti mesmo, pega na arma, mata o cara. Lembrei de outra coisa. Mas, como medida de prevenção e precaução, então, esse governo define medidas de ataques. Ou seja, o pensamento é que o melhor para se defender é atacar.
é uma demonstração, na verdade, de grande poder, uma demonstração de poder bélico. É um sistema de retaliação através do medo, tá ok? É bloquear as pessoas através do medo. Não mexe comigo que eu estou armado, não mexe comigo que eu sou do mal, né? Que eu sou do bem, até que vocês me enfrentem. Entrou na minha casa, eu atiro para matar. Seu alvo principal, então, passa a ser o Talibã, que acaba sendo destruído, gerando um novo governo nesse Afeganistão. Ok? Aí a gente vê, de 2001, como é que as tropas entraram no Afeganistão, né? Então, em 2001, eu tinha 12 soldados, né? Em 2002, 49, 2003, 48, 2004, 52, então eu começo a manter. Em 2005 eu tenho uma elevação, 2007, 2008 eu tenho outra elevação aí, eu triplico o número de soldados em 2008, triplico em 2009, e aqui demonstra, na verdade, a grande retaliação dos islâmicos em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa a invadir efetivamente a terra islâmica e esse povo não tem linguagem verbal, não se entra numa discussão, eles estão adaptados à guerra de forma milenar. Em 2010, lembra que nós não estamos falando em 2011, em 2010 eu saio daqui em 10 anos de 12 para 498. Tá ok? Deslocamento militar no militar norte-americano. Olha lá, para 498. E aí em 2011 eu já tenho 415. Tá? Em 2010, olha só, eu tenho aqui 12 mortos e eu tenho aqui 300 vezes mais, 300% a mais, 300%? Não, 3.000%, é isso, gente? Estou ruim na matemática hoje, né? Pelo menos 30 vezes mais. Melhorou, se não dá na matemática de um jeito, põe no outro. Pelo menos 30 vezes mais somente de soldados mortos. Tá ok? Tropas estimadas cerca de 2.500 soldados em 15 de janeiro de 2021. Lembrando que nós tivemos de novo uma redução aí. Tá? Bom, como eu já atingi o Afeganistão, o Iraque então era dominado por Saddam Hussein. É uma outra morte extremamente estranha, porque não tem uma foto da morte dele, não tem uma foto da execução. Tem uma filmagem muito mal feita dele dizendo que foi enforcado, mas nem aparenta ser realmente ele. No mesmo sistema da guerra do terror, os Estados Unidos declaram efetivamente uma guerra ao Iraque. Tiram o poder do seu ditador Hussein, posteriormente assassinado, como fizeram com Bin Laden. Tudo isso, gente, Bin Laden para cá, em menos de um ano. Guerra da Líbia, mesmo sistema. Os ataques à Líbia, como a gente disse lá anteriormente, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho, vamos lá. Olha aí, ó. Irã, Afeganistão, Líbia e Coreia do Norte. Então vamos lá, nosso ataque à Líbia, ó. Muammar Gaddafi, gerando na Líbia os principais ocidentalizados. Ataques à Líbia, então, vão destituir a Muammar Gaddafi do seu império que existe. Apesar de parecer que essa era uma guerra de defesa, com princípios preservacionistas, com o princípio de prevenção e precaução, a gente precisa de entender que cada região possui uma característica muito interessante, a grandíssima economia dos Estados Unidos. Vamos lá, vamos trazer o Afeganistão aí. Grandes reservas de gás natural, especialmente no norte do Afeganistão. Era uma área rica em petróleo, assim como a Líbia e como o Iraque. Ora, então a guerra é ao terror ou a guerra é um interesse econômico?
Pensa aí, me responde. Tá? E aí eu tenho o grupo Jihad. O grupo Jihad, após o grande conflito, é claro que a retaliação acontece. Vai acontecer um grupo de jihad, os jihadistas, formado por grupos de terroristas que vieram de uma herança dessa Al-Qaeda que derrubou as Torres Gêmeas lá, ou dita que derrubou as Torres Gêmeas. Por que dita que derrubou as Torres Gêmeas? Então, Alexandre, você está me dizendo que os Estados Unidos mentiu que foi a Al-Qaeda? Não. Eu estou dizendo que grandes grupos terroristas assumem, mesmo que eles não tenham feito. Você está doido. Então você está falando comigo que o cara vai assumir o erro dele? Não. Ele vai assumir o poder dele. Se ele define que ele jogou as Torres Gêmeas no chão, ele está dizendo, não mexe comigo que eu sou muito pior do que você imagina. Nota aí, gente, a grande diferença. Se ele assume aquilo dali, ele está dizendo que ele é uma ameaça armada e bélica e que eles são loucos suficientes para poder lidar com o grande poder do mundo, que é os Estados Unidos. Um dos principais jihadistas do mundo foi denominado o Estado Islâmico. E aí você vê que a galera é super legal mesmo, né? Uma coisa interessante nessa foto que pouca gente olha aí é que o primeiro soldado da esquerda para a direita aí, ó, ele está faltando uma parte das pernas e continua da mesma forma, lutando. Tá ok? Como o próprio nome diz, jihad significa esforço. E aí a pergunta fica, mas que esforço é esse, né? Bom, a Guerra Santa Muçulmana luta de forma armada contra os infiéis inimigos do Islã. Então vamos lá entender um pouco sobre isso. Eles acreditam, vou até colocar um vídeo para vocês, ele está separado aqui. Deixa eu ver se der tempo que eu mostro ele, eu acho que é legal a gente demonstrar aí, já que eu estou gravando tela. Não sei como é que está a minha internet aqui, mas dá para a gente mostrar. Mas eu vou colocar o link de qualquer forma para vocês. Tá? Então, o que é importante eu entender aqui? Que existe um dever religioso do muçulmano. O muçulmano vai considerar o seguinte, que Deus cuspiu no barro, formou o homem, e esse homem aí veio Adão e Eva. Eles consideram vários livros santos, né, tendo o seu livro primário aí, o Alcorão, tá? Mas eles consideram a Torá como um livro santo e etc. Não vou entrar nesses detalhes não. Mas eles consideram basicamente o seguinte, para você ser, existe uma diferença entre os humanos, o cristianismo também acredita isso, tá, gente? Essa história do cristianismo dizer que todos somos filhos de Deus, como muita gente diz aí, está errado. A cultura cristocêntrica, né, a questão religiosa do cristianismo, assumir o cristianismo, é dizer que você é criatura de Deus a partir do momento que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é enxertado na árvore da vida. O que significa isso? Significa que Deus veio para o povo israelita é um povo filho de Deus, mas que a partir do momento em que esse povo nega a Deus, Deus parte a cortina que existe entre ele e o homem, e ele dá espaço a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que nele crê deixe de ser apenas criatura para se tornar filho, ser enxertado na árvore da vida, que é a árvore de Deus. Vamos colocar assim, tá ok? Deixa enxertado por quê? Porque quem era fruto da árvore da vida eram os judeus, e a partir desse momento ele é enxertado. Então, antes disso, você é criatura, e depois disso, você é filho de Deus. Mas o cristianismo prega amor e amar ao próximo como a si mesmo, mesmo que esse não seja apenas criatura.
Então, o cristianismo ensina o amor aos animais, ensina amor à natureza, ensina amor ao homem como a ti mesmo. Então, como eu poderia matar o outro amor? No islamismo, esse significado é diferente. No islamismo, a partir do momento em que você declara Allah como seu único e suficiente Deus, um único Deus, ele vai determinar que você passa a ser filho de Allah. Anterior a isso, você não era filho. Anterior a isso, você era criatura. E todo aquele que é criatura, ele não tem alma, ou seja, ele não é filho de Deus. Ou seja, matar uma vaca, um bezerro, uma formiga e um homem que não é filho é a mesma coisa. A vaca é filha de Deus? Não, é criatura. A mosca é filha de Deus? Não, é criatura. Um cordeiro é filho de Deus? Não, é criatura. Eu mato e como? Mato. Eu mato o mosquito para comer? Não, mas eu mato. Mato uma formiga para comer? Não, mas eu mato. Você poderia dizer para mim assim, matar para comer não é pecado, mas matar se não for para comer é pecado. Não, não é. Né? Daí demonstrando, né? Porque o tamanho do bicho é diferente, né? Você pegou um vírus, tomou aí um remédio para matar o vírus, não é incoerente. Grosseiro isso, né? Mas é fato. Então, matar um homem que é apenas criatura, não há erro nenhum, porque ele não é filho. Ele vai ser pecado, vai ser um erro, a partir do momento em que ele se torna filho. Tá ok? Por isso que matar um estadunidense, matar alguém que não há problema nenhum quanto a isso. Tá ok? Então, há uma guerra santa muçulmana, uma luta armada contra os infiéis e inimigos do Islã, aquele que é infiel, fiel, filho de Deus, infiel, criatura de Deus. Quem é criatura é inimigo de Deus. Isso por quê? Porque ele não aceitou a Deus como seu único Deus. Isso porque o dever religioso do muçulmano, então, é defender a Deus e defender o Islã, como se Deus precisasse de advogado, né? Através de uma luta. Então, pode ser cumprido doutrinamente falando em 4 formas: pelo coração, purificando, espiritualmente na luta contra o diabo, pela língua e pelas mãos, difundindo a palavra e o comportamento que defendem o que é bom, corrijam o errado, ou pela espada, praticando a guerra física. E aí, o poder do fogo é considerado como espada aqui. Boa? Tranquilo? As denominações islâmicas, apesar da existência dos Dalauitas, que são consideradas uma terceira denominação, a grande divisão do mundo muçulmano se dá basicamente em sunitas e xiitas. E não vai fazer aquela piadinha escrota, Alexandre, dizendo que xiita é a macaca do Tarzan. Bom, fiz. Ridículo, né? Então, a grande divisão no mundo muçulmano está entre sunitas e xiitas. Hoje ela está particularmente em evidência por causa das tensões entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita e o Irã. A diferença entre os dois ramos do Islã, um lembrete claro dessas complexas relações entre os dois principais inimigos do Oriente Médio. Ambos os países estão envolvidos em uma luta feroz de domínio regional. Essa disputa de décadas é agravada por uma diferença religiosa. Tá ok? Então, cada um deles vai seguir um ramo. O Irã é majoritariamente xiita, ou seja, maioritariamente xiita, enquanto a Arábia Saudita tem os sunitas como principal vertente. Tá ok? Ou seja, eu tenho aí o Irã como xiita, que são os mais radicais, e tenho a Arábia como os sauditas, que são menos radicais. Tá? Então, essa divisão vai acontecer a partir de 1632, com a morte do profeta Maomé,
Os islamitas também são chamados de muçulmanos e também são chamados de maometanos, que resulta em uma luta pelo direito de liderar os muçulmanos. Então, de certa maneira, essa disputa vai continuar de 632 até os dias atuais. Tá? Essas duas vertentes, xiitas e sunitas, elas vão coexistir durante todo esse período, apesar de ter um compartilhamento das suas crenças e práticas. Os sunitas e os xiitas mantêm diferenças importantes na questão da sua doutrina, rituais, leis teológicas e organizações. Para ficar nítido isso, católicos são cristãos, evangélicos são cristãos, mas há diferenças gritantes entre esses dois cristãos. Tá? Então há diferenças gritantes entre as suas teologias, os seus rituais, as suas leis e as suas formas de se organizar. Tá ok? Os jihadistas são a parte radical dos sunitas. Tá escrito aí sunistas, mas é sunitas. E se mostram bastante violentos. São então esses sunitas que bancam a parte mais violenta de forma religiosa, para que as leis de Alá sejam cumpridas. Por isso que vem lá o Alá é maior. Tá? Então, quem são os sunitas? Os sunitas são a maioria entre os muçulmanos, não são xiitas, apesar dos xiitas serem radicais também. Cerca de 80%, 86% a 90% dessa toda região de conflito aí entre sunitas e xiitas, cerca de 90% são sunitas, e eles adeptos se consideram um ramo mais tradicional e mais ortodoxo do Islã. De fato, o nome sunita vem da expressão al-Sunnah, o povo das tradições. Nesse caso, a tradição se refere às práticas derivadas do profeta Maomé, ou seja, eles não entram em formas contemporâneas, eles são extremamente tradicionais. Assim, os sunitas veneram todos os profetas mencionados no Alcorão, mas particularmente a Maomé, que é considerado o último profeta, que é considerado o grande profeta. Já os líderes muçulmanos, subsequentemente, são vistos efetivamente como figuras temporárias. Tá, ok? Em contraste, os xiitas, os professores sunitas professam sunitas e líderes religiosos, têm historicamente ligações com estados e governos. Então, a tradição sunita, que tem por maior expressão na Arábia Saudita, também depende de um sistema jurídico islâmico claramente codificado, além de pertencer a uma das 4 escolas de direito. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que, apesar dos sunitas serem a maioria, os xiitas estão intimamente ligados ao poder da região, ao governo dessa região, e por isso elas vão aparecer com tanto radicalismo. Aí eu tenho os sunitas, são os clérigos, muitos clérigos xiitas participam de manifestações no Irã e no Iraque após a morte do general Soleimani. Quem são os xiitas? Os xiitas começaram como uma facção política, literalmente Shat Ali, ou parte de Ali. O Ali em questão era genro do profeta Maomé, e os xiitas reivindicam o direito dele e os seus descendentes de liderar os muçulmanos, ou seja, uma herança religiosa. Ali foi morto como resultado de intrigas, violências e guerras civis que marcaram o seu califado, tá? Ou seja, ele era um calife. Ele tinha 2 filhos, Hassan e Hussein. No entanto, foi negado a eles o direito que muitos consideram legítimo de suceder Ali. Acredite-se que Hassan foi envenenado por Mu'ayya, e o primeiro califa. Isto é o líder dos muçulmanos da dinastia Omíada. Já o seu irmão Hussein morreu em campo de batalha
junto com os vários membros da família. Esses eventos estão por trás de um conceito xiita de martírio e rituais de luto. De fato, a fé xiita também é caracterizada por elementos messiânicos. Os religiosos dessa vertente, gente, vão ter uma hierarquia e um clérigo que praticam a interpretação aberta e constante dos textos islâmicos. Aberta, ou seja, é mais expansiva. Estima-se que atualmente existam cerca de 120 a 170 milhões de fiéis xiitas. Aproximadamente 1/10 de todos os muçulmanos. Como a gente já viu lá, 90% são sunitas. Eles são a maioria da população no Irã, Iraque, no Bahrein, no Azerbaijão e, segundo algumas estimativas, também do Iêmen. Tá? Mas também existem comunidades xiitas importantes no Afeganistão, na Índia, no Kuwait, na Líbia, no Paquistão, no Catar, na Síria, na Turquia, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos. Ok? Eu troquei as fotos aí, né, gente? Então, essas fotos aqui são dos sunitas. Os xiitas geralmente estão entre as parcelas mais pobres da sociedade. Tranquilo aí? Nós vamos parar por aqui, né? Vou deixar esse slide aí para vocês, para que vocês tenham acesso a toda a aula. Ok? Valeu demais, pessoal. Boa, até a próxima aula.